Blindagem espiritual. É possível blindar o nosso corpo de forma a não receber influências espirituais negativas? De forma a ficar com o corpo fechado para qualquer coisa ruim? Não ter acesso de obsessor espiritual? Não ter acesso de espírito assediador? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dessa tal blindagem espiritual. Isso existe de verdade? O termo blindagem é muito usado na internet quando a gente quer dizer que algo garante aquilo, né? Então existem a blindagem do casamento, a blindagem espiritual, a blindagem disso, a blindagem daquilo, né? Então eu usei essa palavra como uma forma de querer demonstrar para vocês como isso acontece, se é que acontece de verdade. Então já vou dizendo de antemão para você, para aquelas pessoas que não gostam de perder tempo assistindo um vídeo de 8, 10 minutos, né? Não existe blindagem espiritual. Se você não quer saber por quê, então já não precisa mais assistir o vídeo. Mas vejam, por que não existe a blindagem espiritual? Vou explicar de um jeito bem lógico e prático para você. Nós vivemos em uma dimensão terrena. Nós vivemos em um lugar onde nós encarnamos por karma. Nenhum de nós de nós está aqui na Terra, tá? A passeio, para se divertir, para aurir os prazeres da Terra e toda a felicidade infinita. Não, nós estamos aqui porque nós temos problemas kármicos, excluindo-se um ou outro espírito que está em uma grandiosa missão, que não é o meu caso, talvez não seja o seu caso, porque esses espíritos eles estão envolvidos com missões gigantescas de influenciar massas, de mobilizar, né, a humanidade e tudo mais. Então veja que todos nós temos os nossos karmas e encarnamos aqui por um motivo, para redimir esses karmas. Seja pela dor, quando não há compreensão, quando o espírito, né, a pessoa que encarna não quer compreender a evolução, então ela acaba sofrendo. Mas sofre mais por ela mesma do que por qualquer outra coisa. Ou você recorre à remissão do seu karma trabalhando, produzindo, amando, tecendo relacionamentos saudáveis. E aí, aquele karma negativo, aquela dor não precisa perseguir tanto você, né? Mas é claro que você vai estar exposto a algumas coisas, porque afinal de contas, não importa o quão bom você seja, você nunca vai ser blindado. Quer saber por quê? Vamos dar um exemplo bem prático. Jesus, eu sempre cito esse exemplo, né? Jesus já era Jesus evoluído antes da criação da Terra. Ele já era tal espírito evoluído. E ele encarnou, não importa como você crê que ele encarnou, se ele reduziu a luz dele ou se ele era encarnado parcialmente para poder reter-se no corpo, isso não importa, né? Mas era Jesus. Era uma pessoa, um espírito que estava aqui encarnado. E Jesus era um espírito como eu e como você, que nasceu simples e ignorante e depois evoluiu. Porém, como eu disse, Jesus já era Jesus em seu patamar de evolução muito antes da Terra existir. Vocês acham que Jesus, sendo esse Filho de Deus, como a gente fala, né? Ele merecia assédio espiritual? Merecia obsessão? Merecia algum tipo de influenciação negativa? Se nós olharmos a história de Jesus, nós vamos observar que Jesus foi traído, as pessoas, em vez de escolher Jesus, escolheram Barrabás, o ladrão. Pôncio Pilatos, quando foi para salvar Jesus, lavou as mãos. Os próprios apóstolos, ele foi traído por um deles. E quando perguntaram sobre ele, todo mundo negou. Eu não conheço. Jesus, não sei quem é. Jesus passou por muitas situações semelhantes a que nós passamos na Terra. E poderíamos dizer, ele não merecia. Ele não deveria passar. Já vamos chegar nesse capítulo. E ainda, Jesus teve a influência espiritual negativa. Quando Jesus se recolheu no deserto para meditar sobre a sua vida, como seria, o que não seria, né? Sobre a sua posição aqui na Terra, quem apareceu no deserto para influenciar Jesus? O espírito do demônio, de Satanás, né?
E esse espírito, o que dizia para ele? Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui desse abismo, porque aí os anjos vão te recolher. Se tens fome, porque Jesus estava em jejum no deserto, se tens fome, você pode multiplicar aqui, fazer aparecer pães e peixes na sua frente, um banquete, porque tu és o Filho de Deus. E Jesus simplesmente negava a influenciação. Negava. E Satanás acabou desistindo e foi embora, porque viu que Jesus era duro na queda. E agora pense comigo logicamente. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que é aquele que era o Salvador que veio para salvar a terra, se ele, tão evoluído, teve influência negativa de um espírito maligno, por que você e eu vamos acreditar que podemos nos blindar espiritualmente a ponto de ficar intocável para qualquer tipo de espírito negativo? Não vamos. Não tem forma, não tem jeito, não tem técnica que faça ocorrer a blindagem total. Então, se você viu no YouTube, olha, blindagem contra espíritos obsessores, não existe, meus amigos. Não existe. Tá? Você pode melhorar o seu padrão vibratório o máximo possível para reduzir bastante as influências. Mas não quer dizer que nunca um espírito obsessor ou um espírito assediador, aquele que vai te atentar, né, como a gente gosta de dizer, que vai te provocar, vai tentar te influenciar, não quer dizer que ele não vá fazer. Ele vai tentar. A questão é o quanto você vai negar essa influência como Jesus negou. Por isso que quando as pessoas dizem assim que Jesus era o caminho, você tem que aceitar Jesus porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Não era Jesus. As pessoas traduzem errado. Não é a figura de Jesus. Não é você aceitar a pessoa de Jesus. Era aceitar o ensinamento prático da vida do dia a dia de Jesus. Era o que ele ensinava que era o caminho, a verdade e a vida. Aceitar Jesus é muito fácil. Todo mundo pode dizer assim, eu aceito Jesus. Aleluia, parabéns. Você aceita Jesus. Agora, pratica o que Jesus fazia. Exercita o que Jesus fazia. Se você não exercita o que Jesus fazia, então você não aceitou Jesus. Você considera ele como um bom espírito, você considera ele como filho de Deus, você considera ele como um ser muito evoluído, mas você não está seguindo os passos de Jesus. Então vejam, que é uma triste constatação, né? Mas percebam que aí está a importância do ensinamento. Se nós queremos razoavelmente nos protegermos de espíritos negativos, seja o seu obsessor que está lá te provocando, te influenciando, dizendo para você desistir de tudo na vida, que você não presta, que ele quer se vingar, que você deve se suicidar, você deve negar toda essa influência, sempre, veementemente, como Jesus negava. Você deve separar isso da sua vida e deixar de lado e buscar aquilo que te ilumina. Buscar o aprendizado, o conhecimento da iluminação, o aprendizado religioso, o aprendizado espiritual, o conhecimento sobre o desenvolvimento mediúnico em você, das suas percepções mediúnicas. Aí você vai estar engrandecendo a sua proteção, a sua, pode-se dizer, a sua proteção espiritual, né? A sua imunidade espiritual, era essa palavra que eu queria lembrar. A gente não tem a nossa defesa imunológica, nós temos a nossa defesa espiritual, que é o quanto nós elevamos o nosso padrão vibratório. Porque aí, é claro, existe uma camada de influências que nem vai chegar em nós. É igual você ter uma imunidade muito boa. Não tem aquela pessoa que nunca fica gripada? Né? Que nunca tem dor de garganta? Então ela tem uma imunidade muito boa, então certas camadas de doença ela não tem. Mas ela pode ter outras. Então vejam que, mesma coisa espiritualmente, se você se eleva vibratoriamente, muitos tipos de espírito ou de influência não vão lhe atingir. Tá? Inveja, olho gordo, é aquele espírito brincalhão que quer assustar você, você não vai se importar com essas coisas porque você está num padrão vibratório mais elevado, isso não vai lhe atingir. Tá? E é claro, você pode ser tentado por espíritos malignos muito mais poderosos, mas aí depende de você, sempre
galgar mais e persistir mais. Porque o espírito assediador, gente, ele é preguiçoso. Ele não quer demorar muito em alguém ali porque ele quer uma presa fácil. O obsessor também, ele se cansa, né? Ele pode ser muito tenaz, mas ele se enfraquece quando a pessoa é persistente. Ele não consegue. Então é a sua vontade que vai medir o quanto um espírito pode influenciar você. Não são receitinhas de internet básica, como por exemplo botar um esparadrapo no umbigo. Esparadrapo não tampa nem sinal de Wi-Fi, gente. Imagine uma energia espiritual que mesmo sendo negativa, ainda assim é mais refinada que um sinal de Wi-Fi. Até o som passa através de um esparadrapo, quanto mais a influência espiritual. Tá? Então você não pode tampar o que é espiritual com o que é material. Não tem como, não tem nem lógica isso. Então vejam, gente, que nós podemos sim melhorar, porém não blindar. Porque nós temos que exercitar dentro de nós a capacidade de resistir, a capacidade de lutar, a capacidade de compreensão e até de ajudar esses espíritos que tentam nos influenciar para o mal. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria, sem blindagem espiritual, mas elevando o padrão vibratório. Até o próximo vídeo.